Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a América do Sul. Bom, dando continuidade àquela sequência de vídeos sobre os países e áreas de industrialização periférica, tá? Bom, ou industrialização tardia. Aqui nós temos a imagem da América do Sul, que é dividida no Brasil, né? E todos esses países aqui que nós vamos discutir todos eles parte a parte. Bom, então começando. Aproveitando a mesma imagem, a América do Sul é subdividida em Brasil, América Latina e América Andina. Apresenta uma área de 18,8 milhões de quilômetros quadrados. É grande pra caramba, tá? Toda essa área aqui, pouco mais de 18,8 milhões de quilômetros quadrados. É constituído por 12 estados independentes e 2 protetorados europeus. A Guiana Francesa e as Ilhas Malvinas. É cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio, banhado pelos oceanos Pacíficos e Atlântico, e por possuir a maior cordilheira do mundo fora da Ásia, que é a Cordilheira dos Andes. O subcontinente apresenta condições naturais e bem diversificadas e antagônicas. Então, só para a gente analisar esse mapa aqui, olha só. A leste é banhado pelo Oceano Atlântico, ok? A oeste, lado ocidental, pelo Oceano Pacífico. Uma pequena região ao norte é banhado pelo Mar do Caribe. É constituído por 12 estados independentes: o Brasil, o Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Nós temos também a Guiana Francesa e as Ilhas Malvinas ou Ilhas Falklands. Vamos falar agora da América Latina. A América Latina é constituída por 3 países: Argentina, Paraguai e Uruguai. São países pouco populosos, tá? Então, a Argentina é o mais populoso dos 3, com 39 milhões e 100 mil habitantes. São países de pouca extensão territorial. A Argentina se destaca por ter a maior extensão territorial, com 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Então são países, pessoal, que não tem um destaque muito grande, tanto no contexto populacional quanto no contexto de superfície. Então o principal destaque desses 3 países é a Argentina, que tem 80% da população total e a maior área. Vamos falar agora da população e urbanização da América Latina. Quanto à estrutura étnica, a maioria da população é branca e de origem europeia. O processo de urbanização se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. O Uruguai apresenta 90% de população urbana, seguido pela Argentina, 88%. O Paraguai apresenta fortes ligações econômicas com o meio rural e um fraco desenvolvimento urbano e industrial. Então, o país mais pobre da América Latina é o Paraguai. A cidade mais populosa é Buenos Aires, com 13 milhões de habitantes. Vamos falar agora da economia. Bom, é importante, quando nós falamos da economia, a gente ressaltar que os 3 países que fazem parte da América Latina também fazem parte do Mercosul, que é o mais importante bloco econômico da América do Sul. A Argentina apresenta o melhor desenvolvimento econômico e comercial. As principais áreas são o Chaco, o Pampa, a Patagônia e os Andes. No Uruguai, a região que mais se destaca é a região dos Pampas, com destaque para a produção agropecuária, né? Uma grande produção de bovinos e de ovinos. A cidade de Montevidéu é o maior centro econômico e comercial. No Paraguai, destaque para o Vale do Rio Paraguai, onde se destacam as produções de soja e algodão. Vamos falar agora, pessoal, da América Andina. A América Andina é isso aqui, ó. São esses países, ó: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Então, esses países fazem parte da América Andina. Em alguns materiais colocam também a Argentina como fazendo parte da América Andina, ok? Os países andinos, como eu já comentei com vocês, são esses países aqui que têm dentro do seu território a presença da Cordilheira dos Andes. Em um conjunto, apresentam a população de aproximadamente 100 milhões de habitantes
e uma extensão territorial de pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a população e a economia da América Andina. A maior parte da população é fruto do processo de miscigenação entre imigrantes europeus e população nativa. A economia é fortemente vinculada à produção agrícola. Então, boa parte da produção econômica, da região andina tem uma relação direta com a produção agrícola, que absorve grande parte da população economicamente ativa em função da baixa mecanização e modernização. Produtos como o cacau, a banana no Equador, o café na Colômbia, o algodão no Peru possuem grande peso na pauta de exportações. O Peru também se destaca com as atividades pesquisas. No extrativismo, pessoal, destaque para o cobre no Chile, prata no Peru, estanho e gás natural na Bolívia, petróleo no Equador e na Venezuela. Ambos são países que fazem parte da OPEP. A Venezuela foi um dos países fundadores da OPEP. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do narcotráfico na Colômbia. A coca é uma planta nativa da região dos Andes. Seu plantio e consumo datam desde as civilizações pré-colombianas, especialmente nas regiões dos altiplanos bolivianos e peruanos. Esses países são os maiores produtores de coca, com destaque para a Colômbia, com 80% da produção mundial, onde a planta é transformada em cocaína. Além da Colômbia, nós temos o Peru e a Bolívia, que são grandes produtores. Nas regiões andinas, a coca é muito consumida, porque é um grande estimulante. Então, os índios andinos, eles mascam a coca para não sofrer muito com os efeitos da altitude. A comercialização da coca e da cocaína movimenta um rico comércio para a população local. Grupos armados são financiados pelos narcotraficantes e estimulados por ideais políticos. Tem 3 grupos terroristas internacionais que são reconhecidos, inclusive, pela ONU como grupos terroristas. São as Farc, a ELN, Exército de Libertação Nacional, a AUC, que é a Autodefesas Unidas da Colômbia. A Farc quer dizer Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia. Vamos falar, pessoal, da Venezuela. A Venezuela é um membro fundador da OPEP. Durante a década de 1960, ela conseguiu fazer parte da fundação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A Venezuela construiu a sua história vinculada à instabilidade política e influência dos Estados Unidos. Possui a maior reserva de petróleo e de gás da América do Sul, 86%, e o petróleo é a base da sua economia, representando 86,6% das exportações. Então, a base econômica da Venezuela é a extração desses recursos minero-energéticos. Com a eleição e reeleição de Hugo Chávez, o país assumiu uma posição autônoma e aumentou de 16% para 30% os royalties cobrados das empresas estrangeiras que exploram o petróleo no país, contrariando os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal representante dentro da Venezuela, tem várias empresas, várias refinadoras dentro da Venezuela. Tá? Possui uma política de forte participação do Estado e articulador de uma aproximação com os países latino-americanos. Ou seja, a Venezuela ela tem uma tendência muito socialista, uma tendência quase que comunista. Isso contraria os interesses dos Estados Unidos. Vamos falar da Bolívia, pessoal. Como uma das populações e economias mais pobres da América Andina, possui um histórico de perca de território para os países vizinhos. O Acre para o Brasil, o litoral para o Chile. A população é constituída por 52% de indígenas, 27% de mestiços, 21% de crioulos brancos, 62,4% da população vive em cidades em condições muito precárias. A economia é baseada no modelo minério agrário exportador, com destaque para a prata, estanho, gás natural e o petróleo. Com a ascensão do líder indígena e nacionalista Evo Morales à presidência em 2005, o país vem praticando uma política de renegociação da concessão às empresas estrangeiras, como a Petrobras e a Standard Oil. Outra questão foi a renegociação da Gasbol, o gasoduto Brasil-Bolívia. Esse gasoduto, a Petrobras que fazia toda a extração,
E o Brasil ele tem uma certa dependência, porque cerca de 80% do gás natural utilizado no Brasil vem da Bolívia. Então o Evo Morales, além de ter estatizado o gasoduto, entendeu? Ele mudou os termos de negociação, aumentando os lucros para a Bolívia. Vamos falar rapidamente sobre o Chile, pessoal. Apresenta uma área de 757 mil km² e uma população de 16 milhões de habitantes, e é o maior produtor mundial de cobre e um grande e importante exportador de frutas. Detém a menor taxa de mortalidade infantil da América do Sul, cerca de 11 crianças a cada 1000 nascidas. A propósito, o Chile hoje tem um dos melhores DHs de toda a América do Sul. Historicamente, o país foi marcado pela ditadura de Pinochet, de 1973 a 1989, que nacionalizou mineradoras estadunidenses. Pinochet comandou e acobertou a Caravana da Morte, um esquadrão paramilitar que perseguia e matava opositores. Pinochet morreu em 2006. Ok. Bacana, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido esse contexto da América do Sul. Não vou falar do Brasil porque vai ser tema para uma outra aula nossa, tá? O Brasil ele é bastante abrangente nesse contexto quando nós falamos de geografia e merece uma atenção especial só dele, tá? Fiquem com Deus, bons estudos, boa prova. Até mais.